Bom, a Pro voltou, né? Porque hoje nós temos, ó... Hoje nós temos duas aulas, né? História e Geografia. Então vamos lembrar, essa semana nós vamos trabalhar com desafio. Nós trabalhamos com desafio em língua portuguesa segunda, vamos trabalhar com desafio em história e vamos também trabalhar com desafio em geografia. Professora, como que é esse desafio? O que a professora fez? Eu fiz vários desafios para vocês, que legal. Geografia nós vamos trabalhar bastante conteúdo que nós já trabalhamos. E história foi um pouco diferente, por quê? Porque nós já trabalhamos a cultura indígena, já, mas nós não trabalhamos, que nem nós trabalhamos na aula de hoje. Então, como que é esse desafio? Aqui de geografia nós vamos trabalhar sobre os estilos de vida, como que são os estilos de vida das pessoas. Todas as pessoas têm o mesmo estilo de vida, né? O que mais também nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar sobre a convivência, a convivência que as pessoas têm em grupo, né? Que nós vivemos em um grupo. A nossa cidade é um grupo, o nosso bairro é um grupo, então nós vivemos em grupos, né? E esse grupo forma o quê? Forma a sociedade, né? Também nós vamos ver o quê? Nós vamos trabalhar sobre a vida cotidiana, né? Lembra que nós falamos na outra aula que nós temos cotidiano diversificado. Por exemplo, nós temos um cotidiano que quando nós saímos de casa, por exemplo, sai para trabalhar, quando eu saio para fazer algumas coisas na rua e ao mercado, e a lazer. E também nós temos o cotidiano particular. O que é o cotidiano particular? É o cotidiano da minha casa, é o que eu faço na minha casa. Por exemplo, eu levanto cedo, eu escovo os dentes, eu tomo café. Então esse é um cotidiano que a gente que ele é rotineiro, ou seja, eu faço todos os dias, né? Então eu tenho o cotidiano que é fora da minha casa, que é quando eu saio para fazer alguma coisa, e tenho o cotidiano que é a rotina da minha casa. Depois nós vamos ver também sobre os recursos minerais. Lembra que nós estamos semana passada sobre os recursos minerais? O que são os recursos minerais mesmo? São os recursos que o homem extrai da terra, ou seja, são os recursos que o homem retira da terra. E por que ele retira esses minerais, esses recursos minerais? Ele retira para suprir as necessidades dele. Por exemplo, por que o homem tira o ferro lá da natureza? Porque ele precisa desse ferro para trazer para a sua vida. Por exemplo, ele vai fazer uma porta, ele vai fazer um portão, né? Então é por isso que o homem retira, ele extrai esses recursos da natureza para benefício próprio, né? Para utilizar no seu benefício, na sua necessidade, vamos dizer assim. Então a professora fez assim, a professora fez várias questões, vocês vão marcar a alternativa. Cada questão tem uma alternativa só correta. E depois, o que vocês vão fazer? A professora colocou um gabarito lá para vocês já ir, né, aprendendo a mexer com gabarito. Aí, vocês vão pintar as respostas no gabarito. Depois, nós vamos trabalhar também sobre o que? Para finalizar a aula, nós vamos trabalhar sobre as transformações que acontecem na paisagem. Por que acontecem mesmo as transformações na paisagem? Vamos supor... o homem precisa construir uma casa. Ele vai construir a casa em cima de uma árvore? Não. Aí o que acontece? Ele vai lá e transforma a paisagem. Como que ele transforma? Ele vai lá e retira essa árvore. Para quê? Porque ele precisa para construir a casa dele lá. Então, para o homem atender às suas necessidades, ele vai o quê? Ele vai modificando a paisagem. Vai abrir uma rua, precisa modificar a paisagem. Vai colocar uma ponte sobre o rio. Então, tudo isso é uma modificação na paisagem, tá? Então vamos lá para a explicação das atividades. Eu espero que vocês adoraram esse desafio, tá? Aproximado da inteligência de vocês, da capacidade de vocês, que vocês são, ó, nota 10, a Pro ama. Então, ó, a Pro tá aqui morrendo de saudade de vocês, né? Que não é novidade que a Pro sempre fala isso. Eu tava até pensando de gravar uma aula lá na escola, mas eu fiquei pensando, será que eles vão ficar com muita saudade? Será que eu vou, né? Eu tava pensando de gravar uma aula lá pra vocês. Então a professora vai ver se vai dar tudo certo. Porque a Pro também sente essa necessidade, né, da gente estar junto, tão gostoso da gente estar aprendendo junto, né? Vocês aprendem comigo e eu aprendo muito mais com vocês, tá, meus amores? Um beijo pra vocês, tudo de maravilhoso nessa vidinha linda de vocês. O que vocês precisarem da professora, pode me chamar, pode mandar áudio pra mim, que eu amo os áudios que vocês mandam pra mim, tá bom? A Pro adora esse contato com vocês. Um beijo, tá? Agora vamos lá para a explicação das atividades. Tchau.
Ó, vamos para a explicação de geografia. A geografia é o mesmo jeito, ó. Atividade de desafio, tá? Valendo de 1 a 10. O que a professora fez? Igual eu expliquei lá no vídeo. Nós vamos trabalhar sobre os estilos diferentes de vida. Vamos trabalhar sobre os grupos sociais. Vamos trabalhar sobre a vida cotidiana, né? E também vamos falar sobre os recursos minerais. Então, vamos lá na primeira. Eu fiz assim, ó, leia a questão e marca a alternativa correta. Vocês vão ler as alternativas e fazer x em qual que está correta. Na número 2, vocês vão assinalar a alternativa que está incorreta. Então, aqui tem 3 alternativas. Uma delas está incorreta. Depois, leia com atenção e marca a alternativa correta, que é a correta, tá? 4, leia e marca a alternativa correta sobre as atividades do cotidiano. Lembra? O que é cotidiano mesmo? Eu tenho um cotidiano fora da minha casa, né? Por exemplo, quando eu vou para a escola, quando a mamãe e o papai saem para trabalhar, isso é cotidiano fora de casa. E o cotidiano em casa? É aquele que eu levanto cedo, tomo café, vou assistir televisão, vou fazer tarefa, vou tomar banho, vou me arrumar, à tarde fazer lanche, à noite vou dormir. Esse é o cotidiano que acontece na nossa casa, tá bom? E também, aqui depois nós vamos falar sobre os recursos minerais, tá? Aqui também vocês vão assinalar a alternativa correta. Depois que vocês assinalou todas as alternativas, o que vocês vão fazer? A professora colocou um gabarito aqui para vocês, ó. Então, eu coloquei 5 questões, então no gabarito também tem as 5 questões. Por exemplo, professora, na número 1 é a A que está certa. Então, o que você vai fazer? Vai pintar ou circular a letra A, tá? A resposta que vocês colocou lá nas alternativas é o que vocês vão estarem pintando ou circulando aqui no gabarito, tá bom? Depois, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre os recursos minerais. Aí eu coloquei aqui, ó, ouro, ferro, alumínio e mármore. Vocês vão completar as frases com esses recursos minerais. Por exemplo, minha mãe ganhou um anel lindo de... Sua mãe ganhou um anel de ouro, de ferro, de alumínio ou de mármore. Aí vocês vão escrever aqui do que era um anel, tá bom? Na próxima atividade, aqui nós vamos trabalhar sobre os recursos de alimento. Por exemplo, o Cebolinha tá aqui com prata e aqui tem vários alimentos, ó. Tem os vegetais, tem o mineral e tem os de origem animal. O que vocês vão fazer? Cada um eu coloquei uma letra. Então, a letra A é o quê? É vegetal, animal ou mineral? Vocês vão escrever a letra aqui embaixo de cada palavra que ele está representando, tá bom? Na número 3, o que a professora fez? Nós vamos trabalhar sobre os diferentes tipos de paisagens, as modificações que acontecem na paisagem. Então, eu coloquei 2 paisagens. Uma paisagem só de montanha, árvores. E coloquei uma paisagem de um trecho de um bairro de uma cidade. Vocês vão observar e vão responder aqui, ó. Por exemplo, eu perguntei assim, ó. Quais tipos de paisagens estão sendo representadas na foto? Quais são os tipos de paisagens que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a paisagem natural e a paisagem antrópica, que pode ser cultural ou humanizada. O que é paisagem natural? É onde o homem não modificou. O que é paisagem antrópica? Olha aqui, é onde o homem modificou. Por que ele modificou? Para atender às suas necessidades, né? Quais elementos podem ser observados na paisagem? 1. Que elementos vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo árvore, estão vendo montanha? Então, vocês vão escrever aqui, tá? E na paisagem 2, que elementos vocês estão vendo aqui? O que o homem construiu aqui, tá? Tem elementos que o homem construiu e tem elementos que faz parte da natureza. Então, você vai escrever aqui. Depois, em qual delas as alternativas são mais presentes? Em qual delas alterações são mais presentes? Qual delas teve mais alteração? A número 1 ou a número 2? Aí você vai justificar por que teve essa alteração. O que aconteceu para ter essa alteração? E para finalizar, você vive em um local que predomina mais uma paisagem natural ou antrópica? Aonde que nós vivemos? A paisagem é mais natural ou antrópica? Aí você vai citar alguns exemplos desses elementos que tem na paisagem onde você mora, tá? Que elementos que compõem a paisagem que você mora? É ruas, casas, asfalto, poste, ruas, tá? E vocês vão escrever aqui. Um beijo, tchau, gente. Tenha um excelente dia.